Meu irmão, minha irmã, você tem sido rejeitado pelo mundo, pelas pessoas. Muitas vezes você se sente desprezado até pelas pessoas que sentam à sua mesa, familiares, dentro do seu trabalho, neste mundo. Então fique em paz, Deus está na sua vida. Estranho, né? Agora se batem na sua costa, tapinha na sua costa, abraçam, só elogios, cuidado. Sabe por quê? Porque muitas vezes você pode estar sendo abraçado por homens, elogiado por homens, mas você está sendo rejeitado por Deus. A palavra diz que o povo escolheu Saul, mas Deus o rejeitou. E a palavra dizia que Davi ele era desprezado, estava lá no pasto, enquanto todos estavam à mesa, ele estava lá no pasto, rejeitado, jogado, mas o Senhor escolheu Davi. Então a palavra que Deus traz hoje é no livro de 1 Samuel 8. Diz que o povo, ele olhou para o povo do mundo, do Egito, e falou assim: nós queremos um rei sobre nós. E Samuel se entristeceu muito, porque Samuel tinha envelhecido. E a palavra vai dizer que Deus fala para Samuel: faz conforme o povo quer. Porque ele não rejeitou a você, Samuel, mas rejeitou a mim. E tem muitas pessoas que rejeitam a Deus por causa de homens, de ouro, de prata, da vaidade do mundo, por causa dos costumes mundanos. Eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Mas a palavra vai dizer que quando o povo viu Saul, Saul era belo. E aí o povo na hora já foi ali falando: eu quero esse rei, é esse que eu quero. O Senhor já sabia, já tinha mandado ungir ele, porque o Senhor sabe de todas as coisas. E a palavra diz que Saul era desobediente a Deus. E o Senhor mandou que Saul fosse contra os amalequitas, porque Deus se lembrou que os amalequitas tinham oprimido o povo, tinha judiado do povo lá. E falou: eu quero que você vá e destrua os amalequitas. Todos, desde o gado, as ovelhas. Mas ele, na sua desobediência, pegou as ovelhas, pegou as vacas e escondeu. E a palavra vai dizer que o Senhor o rejeitou, porque ele era desobediente. E ele disse assim: não, nós pegamos a ovelha para ofertar, sacrificar ao Senhor. É aquele negócio, a pessoa peca e erra e diz: não, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor está na minha vida. Quer que o Senhor compactua com a sua mentira. Mas a palavra diz que o Senhor rejeitou. E ali ele ficou irado quando ele pediu que Samuel fosse com ele. Samuel disse: eu não vou com você, porque Samuel era um servo de Deus, profeta, e ele andava conforme o que o Senhor queria. E a palavra vai dizer que ele puxou as vestes de Samuel e rasgou. E Samuel profetizou para ele: assim como rasgaste a minha capa das minhas vestes, assim será rasgado o seu reino, e Deus dará para um melhor que ti. Então o Senhor mandou que Samuel ungisse a Davi, um homem segundo o coração de Deus. E a palavra vai dizer que quando Samuel foi ungir a Davi, ele chegou e olhou os seus irmãos, homens fortes, altos, de guerra, e logo ele já olhou com seus olhos carnais, porque o mundo é um mundo de aparência. Aquele que tem dinheiro, tem fama, aquele que tem um estudo, muitas vezes, não estou falando contra, mas é uma verdade, aqueles muitas vezes que tem uma aparência, né, um porte, as pessoas olham e já olham: olha, esse homem é diferente, esse homem venceu na vida. Mas a palavra diz que quando ele começou a olhar dessa forma, o Senhor disse: olha, não atente para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê, eu sou do coração, Samuel. E a palavra diz que passou todos os filhos de Jessé. E Samuel perguntou: não acabou-se os seus filhos? Porque nenhum daqueles era o que o Senhor escolheu. E Jessé vai falar: tem um mais novo, está lá no pasto lá, está humilhado, está desprezado. E a palavra vai dizer: chama ele, porque senão não assentaremos à mesa.
Então chamou a Davi e o Senhor falou: esse mesmo, ungi ele. E foi ungiu diante dos seus irmãos. O menos improvável. A palavra diz que ele era ruivo e ele era diferente. E muitos dizem que Davi é o filho do pecado, que ele não era da mesma esposa. E muitas vezes, irmão, você vem do mundo, o Senhor te tira lá do mundo. Uns vêm do crime, outros da bebida, outros da prostituição, do homossexualismo. O Senhor tira de lá e traz para cá. Outros vêm do roubo, enfim. E muitas pessoas olham para você e falam: Deus não está na vida dele, Deus não está na vida dela, ele não se converteu. E ficam olhando para o seu passado e te julgando. Mas a palavra diz que o Senhor escolheu aquele menos improvável, que estava lá. Ninguém sabia as batalhas dele. Já tinha lutado contra urso, contra leão, mas estava ali, obediente. E a palavra vai dizer que como Saul foi rejeitado, o Senhor retirou o seu espírito de Saul e permitiu um espírito mau que vinha o atormentar. Então Davi ia lá e tocava sua harpa. Davi, ele nunca negou de servir a Deus, nunca negou de fazer a vontade de Deus. Por isso que Deus o amava. Davi, ele não era perfeito, mas ele era obediente à palavra de Deus. E a palavra vai dizer, meus irmãos, que quando ele tocava a sua harpa, quando ele dedilhava ali a sua harpa, na comunhão, o espírito se afastava de Saul. O caminho que Deus tomava. Nunca pare de louvar a Deus. Nunca pare de tocar o seu instrumento. Nunca pare de fazer a vontade de Deus, porque Deus está na sua vida. E a palavra vai dizer que o Senhor, ao decorrer do tempo, Saul começou a perseguir Davi. Eu comparo o que Saul fazia com o que Satanás fez, porque o Senhor deu o poder para o diabo, para Lúcifer, para ele louvar a Deus, para ele servir, para ele proteger. Assim deu para Saul também. Mas sabe o que ambos fizeram? Enganaram o povo, usaram o poder que tinha para perseguir o povo e desobedecer a Deus. Meus irmãos, aqui está muito barulho, eu peço que vocês ignorem. Mas eu vou terminar esse vídeo na comunhão. E a palavra diz que Saul morreu na sua loucura e Davi foi levantado por Deus. E enquanto Davi estava lá no pasto, humilhado, mas tinha sido aprovado por Deus, Saul estava no trono rejeitado. Então, se você está sendo humilhado, desprezado, fique em paz. Deus tem um trono para você. E muitas vezes não é trono de homem, mas é uma exaltação de Deus. É lá no reino da glória e é muitas vezes nessa terra. Coisas grandes para a sua vida. Então, se você está sendo rejeitado hoje, fique em paz. Deus está na sua vida. Não aceite nada que venha desabonar a sua fé, a sua integridade diante de Deus. Por causa de ouro, de prata, de homens. Não aceite tapinha na costa, que vai te afastar de Deus. E a palavra diz que Davi, que era humilhado, rejeitado, virou rei e reinou sobre Israel. E o Senhor estava com ele. O Senhor não rejeitou ele. Ele não era perfeito, irmãos, mas ele era obediente a Deus. Ele amava a Deus. E a palavra vai dizer que Davi, ele errou, mas o Senhor o perdoou. A espada entrou na sua casa, sim, ele teve que pagar, mas o Senhor o amou. A palavra diz, irmãos, que haviam 2 filhos, o Senhor Jesus disse. E um falou que iria ajudar o seu pai. O pai pediu: me ajuda. E um disse: eu vou ajudar. E no fim esse não ajudou. E aquele que disse que não iria ajudar, foi e ajudou. Sabe o que acontece? Que Deus não vê as palavras dos homens. Deus vê o coração do homem. Muitas vezes a pessoa, às vezes parece ser ignorante, isso e aquilo, a pessoa parece ser diferente, mas Deus conhece o seu coração. Deus conhece você no fundo da tua alma, no fundo do seu ser.
E como Saul achava que ia enganar a Deus e Satanás, ninguém engana a Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Fique em paz. Se você está sendo rejeitado hoje pelos homens, se você tem passado por muitas provações, humilhações, está desprezado, fique em paz. Deus está na sua vida. Deus sabe de todas as coisas e no tempo oportuno te exaltará. E meu irmão, para finalizar essa palavra, pode parecer loucura para o homem a escolha de Davi, mas fique em paz. Deus não errou de escolher você. Deus conhece você. Porque o que é loucura para o mundo é sabedoria para Deus. E o que é sabedoria para o mundo é loucura para Deus. Porque o ganhar é perder, segundo o Evangelho de Jesus Cristo. E a palavra vai dizer que o Senhor escolheu aquele humilhado, improvável, e o exaltou. E ele foi um dos melhores reis que Israel teve. E a palavra vai dizer que Deus foi com Davi até o seu leito de morte. E ainda antes de morrer, ele deu conselho para o seu filho: seja homem na presença de Deus. Deus vos abençoe, meu irmão. Deus é contigo. Fique com essa palavra. Se você está sendo desprezado, se muitas vezes você está passando por muita tribulação, humilhação, fique em paz. Deus te exaltará diante dos seus irmãos, diante daqueles que te humilham, diante daquele que acha que você não é nada, porque Deus é fiel na tua palavra. E para cumprir aquela palavra, os humilhados serão exaltados. Davi estava no pasto, humilhado, mas o Senhor o exaltou sobre todos, porque Deus é fiel. Deus abençoe. E não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like e se inscrever. E glória a Deus, meu irmão. Deus é contigo. Venceremos em nome do Senhor Jesus. Amém.